Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí mais uma vez para gravarmos aqui mais uma live. Creio que você está aí na sua casa, no seu aposento. Estamos aí nesses dias de confinamento, mas estamos ligadinhos com o Senhor, orando, lendo a palavra e aproveitando esse momento que o Senhor nos dá para nós estarmos aqui também fazendo uma transmissão da palavra de Deus para o teu lar, para o teu coração. Eu quero convidar a você, convidar a todos para nós orarmos ao Senhor, para darmos início ao nosso culto e vamos pedir que o Senhor fale profundamente em nossos corações. Nosso irmão presbítero Gustavo está ali, com certeza já, com o coração queimando, uma palavra quentinha para o meu e o teu coração. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença, para adorarmos ao Senhor na beleza da tua santidade. Pai, tu conheces os nossos corações, os nossos limites, sabe do que nós necessitamos, sabe o quanto nós precisamos do alimento do céu. Mande o pão para a nossa alma, alcance os corações, Pai, através dos louvores, através da tua palavra. E que tudo que acontecer aqui, meu Senhor, seja para a honra e a glória do teu santo nome. Receba a nossa oração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Fica conosco e nos abençoa, meu Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar a todos para nós louvarmos ao Senhor, cantando o hino de número 151 da nossa arte.
vencidos para sempre, livre de dor, para brincar da dia, sempre eterno dor, ouvindo a voz eu quero, e nesse mesmo som. Aleluia! Que nossos corações possam estar voltados para o Senhor, para a palavra de Deus, e cremos que o Senhor tem uma palavra para todos nós nesta noite. Ficamos atentos. Quero convidar aqui a pastora irmã Tamires para estar também louvando o nome do Senhor Jesus. E daqui a pouquinho estaremos ouvindo a palavra de Deus. Vamos continuar ligadinho no céu com o Senhor, que Deus tem algo para o meu e o teu coração. Vamos ouvir a pastora irmã Tamires louvando ao Senhor. Cumprimento os irmãos com paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus seja adorado, Pai, nesta noite. Aleluias. Oh, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Esse louvor nesta noite, eu posso falar no teu coração. Aleluias. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Essa mulher, Ele é Deus. Nada eu vou, Ele é Deus. Se tudo é certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, um amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus quiser, Ele é Deus. Não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Essa mulher, Ele é Deus. Nada eu vou, Ele é Deus. Se tudo é certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, sei que será Deus.
Coloque o Senhor na tua vida e diga que, independente de qualquer coisa, Ele ainda continua sendo teu Deus. Se é na dificuldade, Ele é o teu Deus. Se é na alegria, Ele é o teu Deus. Adore ao Senhor em todos os momentos. Amém. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, meus irmãos. Deus é Deus em todo tempo, e em todo tempo Ele é soberano. Por isso, tudo que Ele faz é perfeito. E nós não podemos questionar com Deus. Nós precisamos entender a soberania de Deus. E tudo que Ele faz é para o nosso próprio bem. A Bíblia diz, Romanos 8:28, de sorte que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, entendamos que o Senhor está no domínio de tudo e vale a pena nós estarmos nas mãos do Senhor e deixar que Ele domine as nossas vidas, Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus e continua sendo um Deus bom, maravilhoso, e nós só temos que agradecer ao Senhor. Vamos já à palavra de Deus com o presbítero Gustavo Araújo. Paz, Senhor, meus irmãos, bem com vocês, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por mais essa noite que o Senhor nos concede, de estarmos aqui na casa do Senhor, para juntos adorarmos ao Senhor e também meditarmos na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero já agradecer também ao nosso pastor pela confiança, agradecer aos irmãos também que estão aí nos acompanhando nesta noite. E eu sei que Deus tem algo para mim e para você nesta noite. Eu quero ganhar tempo. Quero pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que João escreveu. João, capítulo de número 8, versículo de número 12. Glória a Deus. Quero aproveitar e mandar um abraço para o meu irmão, pastor Robson, que está lá em Portugal. Tem nos acompanhado as lives da igreja. Deus te abençoe, meu irmão. Mandou uma foto para mim hoje, pastor, dizendo da primeira classe de discipulado que ele está fazendo lá, preparando as pessoas para batizar. Então esse é o nosso Deus, um Deus que trabalha aqui, mas que também trabalha lá em Portugal, trabalha no Japão, porque não há limites, não há barreiras para o nosso Deus. Glória a Deus. João capítulo de número 8, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: E falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Irmãos, eu estava meditando na palavra de Deus, e já faz um tempo que o Senhor tem colocado esta palavra no meu coração, e o Senhor tem falado muitas coisas comigo, irmão, e eu quero rapidamente compartilhar com você nesta noite. Eu tenho certeza de que na obra de Deus, nas coisas espirituais, não há coincidência. Se nós estamos aqui hoje, se você está aí hoje nos ouvindo, nos vendo, é certo de que o Senhor preparou esse momento. Então peço que você abra o seu coração e que o Senhor possa ministrar ao meu e ao teu coração nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero falar um pouquinho, meus irmãos, sobre a luz. Não quero falar sobre essa luz que nós estamos tendo aqui hoje, para iluminar o ambiente que nós estamos. Não quero falar daquela luz a qual é o sol de dia, nem a lua de noite, como nosso Deus fez, mas quero falar sobre a luz espiritual, a luz de Deus, certo? Lá em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 3, o Senhor inicia ali a criação dizendo:
o versículo 2, dizendo que havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, no versículo 3, haja luz, e houve luz. E no versículo 4, a Bíblia diz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus, Ele usa dessa figura de luz e trevas para alertar sobre a obra de Deus, sobre a pessoa de Deus. Porque há uma guerra entre a luz e as trevas. Isaías, já usado pelo Senhor, no capítulo de número 9, versículo de número 2, o Espírito de Deus inspira o profeta a dizer, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa luz não é a luz física, mas a luz de Deus. Ou seja, o profeta estava profetizando sobre a vinda do Messias, que viria e iria trazer luz sobre as trevas, ou seja, iria trazer claridade para a visão espiritual do homem, já que o homem estava afastado de Deus. Aleluia! E João, no capítulo de número 1, no versículo de número 1 também, ele continua agora anunciando já sobre o nosso Senhor Jesus, que veio à terra. E ele diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No versículo 6, houve um homem enviado por Deus, e o seu nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Ou seja, João, ele começa a anunciar de que esta luz de Deus já estava na terra, ou seja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz que João veio para testificar da luz. Não era ele próprio a luz, mas ele veio para testificar desta luz. Ainda no versículo 9 ele diz que esta verdadeira luz, que é Jesus, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. E esta luz de Deus que veio à terra, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, ele não veio à terra para condenar a terra, não veio ao mundo para condenar o mundo, e você sabe disso. João capítulo de número 3, versículo 16, textual da palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o versículo de número 18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, preste atenção, versículo 19, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Meus irmãos, nós estamos vivendo em um tempo agora, não queremos ser repetitivo, mas é impossível nós, nesse tempo em que estamos aqui, com a nossa igreja praticamente vazia, com 2, 3 irmãos somente aqui para tomar conta do som, nosso pastor para dirigir o culto, e eu aqui para ministrar a palavra de Deus, porque um vírus chegou em todo mundo e causou pânico na terra. E agora todos estão
seu lar, presos dentro de casa. Muitos perderam o seu emprego. Muitos, nesse tempo de dificuldade, estão perdendo a fé. Muitos, nesse tempo, algo no meu coração, irmãos, eu quero compartilhar com você. A palavra de Deus nos diz, nesses versículos, que há uma condenação para todo mundo. E qual condenação é esta? É que a luz, ela veio. A luz, ela se manifestou. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E já nos foi dito aqui em cultos anteriores, de que nós estamos vivendo um tempo de dificuldade e de adversidade, meus queridos. Mas isso está acontecendo hoje, mas aconteceu também no passado. Outros tipos de guerra, de luta, de adversidade. E uma delas, que foi a que causou a morte do homem, a morte espiritual, foi a queda do homem. Foi a desobediência a Deus. Foi onde as trevas, então, tomou conta da humanidade, e a humanidade viveu afastada de Deus. E agora o Senhor, então, ele começa lá com o profeta Isaías, a anunciar que há uma luz que chegaria à terra, e ela ia iluminar aqueles que estavam assentados à região e sombra da morte. João Batista começa também a testificar desta luz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E João, escrevendo, diz que o nosso Senhor não veio para condenar o mundo, mas sim para salvá-lo. Porque o mundo em que nós vivemos, esse sistema mundano, irmãos, ele já está condenado, porque não creu na luz que Deus enviou. E esta luz é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é uma realidade, irmãos, que precisa ser dita nos dias de hoje. E não foi somente o profeta Isaías, não foi somente João, o discípulo e apóstolo do Senhor, mas sim o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz, em João capítulo de número 9, versículo 5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. A luz de Deus, que resplandece a humanidade, dando uma oportunidade para que o homem enxergue além de uma visão natural. Aleluia! Ainda no capítulo de número 12 de João, no versículo de número 35, Jesus respondeu e disse, ainda por um pouco a luz está com vocês. Jesus dizendo aos seus discípulos, esta luz que ele está dizendo, não era uma luz física, mas sim ele próprio. Como ele diz, como nós lemos em João 8 e 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. E ele está dizendo aqui aos seus discípulos, ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Aleluia! Versículo 36. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Depois de ter dito isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo agora que ainda mais necessário é de que nós saibamos muito bem como estamos andando. E Jesus, ele ensinou aos seus discípulos, quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E repito, Jesus não está dizendo aqui sobre umas trevas,
escuridão comum, como se nós apagássemos essa luz. Não é a escuridão comum em que Jesus está dizendo, mas Jesus está dizendo de uma escuridão, de trevas, do maligno. Quem não tem a iluminação de Deus na sua vida, ainda está em trevas. E quem anda em trevas, Jesus está dizendo, não sabe para onde vai. E mais uma vez repito, não sabe para onde vai, não está dizendo de um lugar físico, mas está dizendo do céu e do inferno. Ou seja, quem não tem a luz de Deus, quem não tem Cristo na sua vida, ele está em trevas. Ele não compreende a luz de Deus. E ele caminha neste mundo, irmãos, corrompido, achando que está tudo bem. Ele tem o seu carro, ele tem a sua casa, ele tem um excelente emprego, e ele olha para tudo isso e ele acha que está tudo bem. Mas mesmo com tudo isso, se ele não tiver a luz da vida, que é Cristo, ele ainda está em trevas. Aleluia! Não se engane com as coisas desse mundo. Entenda que há um lugar para mim e para você, a qual o nosso Senhor Jesus Cristo preparou. E este lugar é o céu de glória. Aleluia! Nós não vamos viver neste mundo corrompido. Mas para que nós entendamos isso, precisamos ter a luz de Deus na nossa vida. E a intenção do Senhor não era que após a sua morte e a sua ressurreição, esta luz fosse embora. E Jesus, ele começa a trabalhar, a anunciar o caminho do seu sucessor. Observe que nós começamos lá em Isaías, com Deus profetizando a nação de Israel e a todo mundo sobre Cristo, sobre a vinda do Messias. O Senhor Jesus está cumprindo o seu ministério terreno, está indo em direção à cruz, e não há quem possa pará-lo, porque a obra que foi dada pelo Pai vai ser consumada pelo nosso Senhor. Mas Deus, meus irmãos, Ele cuida de nós. E Jesus começa então a preparar o seu sucessor. Em João, capítulo de número 14, versículo de número 16, o Senhor Jesus começa a dizer aos seus discípulos: e eu rogarei, ou eu pedirei ao Pai, que lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Versículo 17, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Observe aqui, meus irmãos, que Jesus está falando sobre o Espírito Santo. E no versículo 17, eu quero que você redobre sua atenção. Ele diz: olha, o mundo não pode receber desse Espírito. Ora, por que o mundo não pode receber? Porque não o vê, nem o conhece. Eu garanto que se você perguntar para qualquer pessoa que você encontrar na rua, se ele já ouviu falar sobre o Espírito Santo, eu posso afirmar que ele vai dizer para você: já. Mas se você perguntar para ele: mas você o conhece? Você o vê como eu vejo? E aí vai surgir a diferença. Porque Jesus está dizendo que quem está no mundo não conhece, não pode vê-lo. E aqui não é fisicamente, mas é espiritualmente.
Jesus está dizendo, no versículo 26, mas este Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e farás com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. O Espírito de Deus que nós recebemos, ele abre a nossa visão espiritual. Ele nos dá uma outra compreensão do mundo, independente da situação que estamos vivendo. Quem sabe você pode estar pensando, mas a situação que eu estou, como eu vou compreender isso? Deus está além dessa situação. Deus está além desse problema que eu e você está enfrentando. Não há o que possa atingir Deus nesse momento dessa pandemia. Mas uma coisa é certa: o adversário da nossa alma trabalha em tempos de crise. Guarde isso no seu coração. O adversário da nossa alma trabalha em tempos de crise para nos afastar de Deus. Só o Espírito Santo do Senhor pode abrir a nossa visão, clarear a nossa mente. Aleluia! Preste atenção nessa introdução que eu estou fazendo, para que lá na frente você possa entender o que Deus quer da minha vida e também da sua vida. Aleluia! Há uma diferença entre luz e trevas. Há uma diferença. Só que essa diferença, ela é latente, ela é perceptível para aqueles que têm a luz de Deus, para aqueles que têm o Espírito Santo, para aqueles que têm Jesus como seu único e suficiente Salvador, que trabalha em prol da minha vida e da sua. Não importa se nós estamos em dificuldade, o Senhor continua abrindo os nossos olhos. O Senhor continua nos dando visão além do problema. Aleluia! E isto não é natural, isto é espiritual. Aleluia! Glória a Deus! Não há barreira que possa impedir o Senhor de alcançar o seu coração nesta noite. Aleluia! Abra o seu coração, o seu entendimento para a voz de Deus nesta noite. Aleluia! Porque o Senhor quer alcançar vidas através desta luz. Aleluia! Para que você não deixe agora de ficar só olhando o problema. Para que você deixe de ficar olhando só a adversidade e veja além da adversidade. Aleluia! Mas veja a luz que está por trás de tudo isso, irmãos. Aleluia! Eu tenho dito, irmãos, que nós não podemos andar desesperados. E alguém diz, nossa, mas tem pessoas morrendo. É verdade. Nossa, mas tem pessoas perdendo seus entes queridos. É verdade. Mas tudo isso está debaixo da luz acessível de Deus. Deus tem o controle e não quer que nós olhemos somente para o problema. Aleluia! E o Espírito Santo é aquele que pode abrir a nossa mente, abrir a nossa visão. Glória a Deus! Aleluia! O Espírito Santo nos faz andar na luz como Ele andou, e mais, nos faz enxergar o mundo de uma outra maneira, com uma outra ótica, com a visão de Deus. Enquanto estamos nele, no Senhor, recebemos o que é dele, e só por isso conseguimos ver de uma maneira clara a nossa situação. E eu não estou falando aqui, irmãos, de algo carnal. Eu estou falando aqui de algo espiritual. Porque o Senhor Jesus não veio pregar o mundo, não. Ele não veio nos aproximar das coisas dessa terra, não. Ele veio nos fazer olhar para o alto. Ele veio nos fazer nos concentrar nas suas questões em cima e não nas questões do mundo. Porque, irmão, esse mundo é passageiro. É
adversidade que estamos vivendo, ela é passageira. Mas e depois dessa adversidade? E quando fecharmos os nossos olhos para esse mundo e abrirmos no mundo vindouro, se temos a luz, herdaremos a luz. Se estamos em trevas, herdaremos as trevas. Porque o que o homem semeia, isto também ele ceifará. Aleluia! Glória a Deus! Quando recebemos o que é dele, temos a cegueira espiritual colocada por terra. Aleluia! Quem sabe nessa noite você precisa disso. Você está no meio da turbulência, no meio da tempestade, e não está conseguindo pensar com nitidez. Não está conseguindo ter um raciocínio para sair dessa situação que você está vivendo. Mas a luz de Deus está aqui nesta noite para iluminar o teu pensamento, aleluia. Iluminar a tua alma e te dar a saída, porque Ele é a saída. Aleluia, glória a Deus. Quero ler um texto com você. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 2. O versículo é o de número 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado por Deus gratuitamente. Versículo 4. E o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aleluia! Observe, meus queridos, que há uma diferença muito grande entre o homem espiritual e aquele que é carnal. O carnal, ele não compreende as coisas de Deus, porque elas são discernidas no mundo espiritual pelo Espírito Santo. Aleluia! E eu e você precisamos que essa luz esteja latente em nossa vida. Aleluia! Deus nos faz ver além do que o mundo vê. Aleluia! A palavra de Deus nos diz, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 4, versículo 3. Mas se nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem. Para eles está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes ou dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Observe aí esse versículo 4, meu querido. O adversário cegou o entendimento para que a luz do evangelho não resplandeça na vida dos incrédulos. Deus, irmãos, falou muito forte ao meu coração sobre essa palavra. Porque no momento de dificuldade, no momento de adversidade, você pode ter certeza que você vai receber a visita das trevas. Porque essa é a intenção dela, é tirar o seu foco. E se você não estiver com a sua mente voltada para Cristo, as trevas ganham terreno na minha e na sua vida. Nesse tempo de dificuldade, muitos, ao invés de dar ouvido à luz, que é o Espírito Santo, dá ouvido ao adversário. E essa luz que um dia, essa luz que outrora era latente na vida dessa pessoa, ela começa a se apagar.
Aleluia. Essa percepção das coisas de Deus, que antes era tão clara, você via com nitidez o agir de Deus em tudo, mas agora, no tempo da dificuldade, está dando lugar e ouvido para as trevas, e automaticamente, gradativamente, você está perdendo esta luz. Aleluia! Você está deixando as trevas invadir a tua mente, o teu entendimento. Aleluia! Mas essa não é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. A vontade de Deus é que tenhamos luz. A vontade do Senhor é que no tempo da dificuldade, nós nos aproximemos de Deus. Eu tenho dito isso, tenho comentado muito sobre isso, irmãos. Nosso pastor um dia, em um áudio que ele mandou, no grupo da nossa igreja, ele disse isso. Estamos vivendo num momento em que quem é, é. Quem não é, não é. Ora, mas por que isso? Porque quem está na luz, mesmo em meio à dificuldade, ele recebe luz. Porque as trevas que alcançou o mundo não alcançam a luz de Deus. Então, mesmo em meio à dificuldade, ele consegue caminhar na luz. Ele consegue andar na luz como Cristo andou na luz. E como ele é luz. Mas quem não é? Quem está firmado no homem? Quem está firmado no amigo? Quem está firmado na fé da esposa? Quem está firmado na fé do marido? Quem está firmado na fé do patrão? Quem está firmado na fé do pastor? Chega no dia da dificuldade, tudo está nu diante da luz. E as obras são manifestas na luz. Então, no tempo da dificuldade, quem não é, se torna muito mais aparente. Porque chega a dificuldade de orar, chega a dificuldade de ler, chega a dificuldade de meditar na palavra de Deus, sozinho, no seu ambiente espiritual, na vida de luz que você tem. Observe como, assim como a luz ilumina, as trevas cegam. E estamos vivendo num tempo, meu irmão, minha irmã, em que é necessário nós nos aproximarmos da luz que é Jesus. Estamos vivendo num tempo em que é mais do que necessário nos aproximar da luz que é o Espírito Santo. E quando é que vamos ter esta luz sempre latente na nossa vida? Não importa se estamos doentes, não importa se estamos desempregados, não importa se perdemos um ente querido. Quando conseguimos manter uma vida, um padrão espiritual, quando temos a luz. Quando o Espírito de Deus tem liberdade de agir dentro de nós. Aleluia! Quando a luz de Deus nos alcançou e continua nos alcançando dia após dia, mesmo em meio à quarentena, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à dificuldade. E Deus, Ele sempre nos dá um chacoalhão. Porque a intenção de Deus é que nós estejamos próximos dEle. E nesse momento, nessa noite, eu convido você a pensar: como está a luz de Deus aí onde você está? Como está a luz de Deus em mim? Quando estou fora da igreja há mais de 100 dias sem congregar, sem ouvir uma pregação com a igreja cheia, como está a minha vida espiritual? Esta luz de
somente na minha e na sua vida. Aleluia! Não perca a luz. O Senhor disse: quem anda em trevas não sabe para onde vai. Tem muitas pessoas hoje, nessa pandemia, dizendo: olha, agora eu estou vendo muitas verdades que antes eu não via. Porque está cego. Essas verdades que ele está vendo não são verdades, mas são mentiras do adversário. Mas agora acha que está na verdade. Mas a verdade é a luz. A luz é Cristo. A luz é o Espírito Santo. E eu não tenho poder de mudar isso, porque quem fez isso foi Deus. Aleluia! E fez para que nós andássemos na luz. Então, se eu e você temos essa percepção na nossa vida espiritual, não podemos ficar desapercebidos. Aleluia! Temos que estar atentos à voz de Deus. Aleluia! Ainda na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, porque Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus fez isso dentro de nós. Agora no versículo 7, que lindo. E temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Nós não temos o poder de pegar essa luz e colocar em nós, não. Esta luz vem de Deus. Ele dá, Ele outorga através do Espírito Santo. Por quê? Porque nós abrimos o coração para o Evangelho. Eu sei que às vezes para você pode estar pensando assim: ah, mas isso é notório para mim, eu sei disso. Como dizia minha mãe, de cor e salteado. E é uma verdade, porque se você está na luz, tudo o que é feito, tudo o que é dito e pregado e ministrado sobre a luz, você compreende. Mas isso não vem de você, isso é dom de Deus. Aleluia! Isto vem pelo Espírito Santo na sua vida, que iluminou o seu ser, iluminou o seu entendimento. Porém, existem aqueles que estão fora da luz, estão nas trevas. Acham que estão na luz, mas estão nas trevas. O Evangelho é pregado, a mudança de vida é anunciada. O Espírito de Deus fala. Deus torna a falar. Deus torna a falar. Mas não vê, não ouve. Por quê? Porque o coração está fechado para a luz de Deus. Aleluia! E é esse coração que Deus quer alcançar nesta noite. Um coração que se abra para que a palavra de Deus chegue até ele. Aleluia! O próprio Senhor Jesus disse: olha, só existe dois caminhos. Uma porta, ela é muito estreita. Poucos são os que a encontram. Mas espaçoso é o caminho, e olha, larga é a porta que leva para a perdição. Muitos são os que entram por ela. Porque é difícil viver uma vida espiritual, pastor. Estamos vivendo um tempo em que viver essa vida espiritual em casa se torna mais difícil. Porque aqui na igreja você tinha tudo na mão. E às vezes, muitas pessoas nem o valor davam para isso. Mas hoje estão vendo como é difícil manter um padrão de vida espiritual em casa. Somente na dependência de Deus. Aleluia. Porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Que esta luz resplandeça dia após dia na minha e na sua vida.
Aleluia. Glória a Deus. Versículo 8 ainda do capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios vai dizer: em tudo, preste atenção, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Por quê? Porque somos fortes? De maneira alguma. Mas porque a luz de Deus, que é o Espírito Santo na minha vida e na sua vida, Ele nos faz andar na luz mesmo em meio à adversidade. Ele nos dá compreensão do que é de Deus e do que não é de Deus. Aleluia! Eu quero que você receba essa palavra do seu coração. Aleluia! E eu tenho certeza que o Espírito de Deus não erra o endereço. E Ele está falando com alguém nesta noite. Ei, olhe para a luz. Deixe de olhar para A, de olhar para B. Ouça a luz. Ouça a voz do Espírito Santo. Deixe de ouvir A e de ouvir B. Ouça a voz de Deus. Aleluia. E deixe Deus iluminar o teu caminho. Deixe Deus iluminar a tua história. Deixa Deus conduzir os teus passos através da luz. Aleluia. Fique com essa palavra no seu coração. Aleluia. Eu tenho certeza de que se você, ao invés de olhar para o seu lado, as adversidades, ao invés de olhar para os problemas que surgiram nesse tempo, em que as trevas estão querendo ganhar lugar no seu coração, lute, ore, clame, busque ao Senhor. Aleluia. Logo mais, após o louvor da nossa irmã Tamires, nosso pastor estará orando pela sua vida. Aleluia. E eu tenho certeza de que o Senhor vai clarear a sua mente. Aleluia. Eu tenho certeza de que o Senhor vai tocar o seu coração. Aleluia. E você vai passar a ver as coisas da maneira como a qual Deus quer que você veja. Você vai parar de ficar olhando para as pessoas e olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele vai iluminar o seu coração, vai iluminar a sua mente, e você vai vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Nós estamos agradecidos a Deus por esta boa palavra que veio do trono de Deus para o meu e o teu coração. Como está a luz aí na tua vida? Jesus, quando está em nós, e nós nele, como diz João capítulo 15, versículo 5, ele diz: eu sou a videira, vós os ramos, aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então nós sabemos quando o Senhor está em nós e quando nós estamos vazios sem o Senhor. Então abre o teu coração, deixe a luz entrar, busque a Deus, tenha um bom relacionamento com o Senhor, melhore o teu relacionamento com o Senhor e tenha certeza que Ele precisa estar na nossa vida. Vamos ouvir mais um louvor da nossa irmã Tamires e daqui a pouquinho estaremos orando por você. Amém. Cumprimento os irmãos novamente com a paz do Senhor. Em nome de Jesus. Nessa noite possamos receber o renovo do Senhor na nossa vida, na nossa casa, Aleluia. na nossa família. Glória a Deus. Me dá disposição para aprender a pedir. Me dá disposição para mergulhar
te passarei. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Retorno, o que eu quero é retorno, pra te sentir de novo, de novo. Retorno, o que eu quero é retorno, pra ter um brilho no rosto, de novo. Eu não vim aqui desse mais milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui desse mais milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. O que eu quero é retorno, pra te sentir de novo, de novo. O que eu quero é retorno, pra ter um brilho no rosto, de novo. Oh, aleluia! Essa noite você possa receber o retorno do Senhor em sua vida. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Ele entrou na casa, ele entrou na casa dele. Oh, aleluia! Ele entrou na casa dele, ele entrou na casa o que eu quero é retorno, pra te sentir de novo, de novo. Retorno, o que eu quero é retorno, pra ter um brilho no rosto, de novo. Aleluia! Tem renovo para você nesta noite, amém? Glória a Deus! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos muito agradecidos ao Senhor pela boa palavra que tem falado em nossos corações, pelos louvores. Sentimos aqui a presença do Senhor. E é muito importante, irmão, nós estarmos na presença do Senhor. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas o Senhor está no domínio. Nós vamos orar, mas antes de orar, quero dizer a você que, permitindo ao Senhor, domingo, às 18h30, estaremos aqui novamente, gravando mais uma live. E o pastor Lucas estará nos trazendo também uma porção da palavra de Deus. E
você acesse aí o nosso canal, ouça a palavra do Senhor, envie para os seus amigos, tá? E vamos fazendo a obra do Senhor, né? Enquanto o Senhor não vem, nós estamos proclamando para o mundo que breve o Senhor virá. E é importante que nós tenhamos Ele em nossas vidas. Vamos orar agradecendo ao Senhor nosso Deus. Deus abençoe o presbítero Gustavo pela boa palavra. Deus abençoe nosso irmão Sandro, que esteve aqui com o seu instrumento. João Pedro na técnica aí. A jovem Letícia lá, dominando esse sol, né? A Tamires adorando ao Senhor. E assim, irmãos, nós somos uma equipe, né? Estamos aí procurando fazer o melhor para o Senhor Jesus. E você que está em casa, que nos deu a honra de nos assistir, de ouvir a palavra de Deus, né? Nos deu a honra de estarmos aí na sua casa, junto contigo, adorando ao Senhor. Vamos orar e agradecer ao Senhor nosso Deus. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, eu quero te agradecer por esse momento tão bom, tão especial, que nós possamos estar aqui, Pai, adorando ao Senhor na beleza da Tua santidade. Agora nos leve em paz, nos livra, nos guarda. Continua, Pai, com as Tuas mãos poderosas sobre cada vida, abençoando aqueles que estão nos lares, aqueles que estão enfermos. Oh, Jesus, o Senhor possa curar nessa noite aquele que precisa de um renovo. Nós sabemos que o Senhor é um renovador, que o Senhor é um Deus que pode operar em cada vida, em cada coração. Continua abençoando a nossa igreja, continua abençoando o ministério, nosso pastor Elande, todos os obreiros, todos os familiares dos obreiros. Estamos nas mãos do Senhor, ó Pai, e que o Teu nome continua sendo glorificado através de cada vida. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja desde agora e para tudo sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.